Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia do Método Haddock. Aqui é o lugar onde você entende como as pessoas funcionam, como você tem melhores relações através dos gestos a escrever. É isso mesmo. Caso você nunca tenha ouvido falar sobre isso, eu separei aqui um conteúdo muito incrível para te falar sobre o que é grafologia. Bom, se você acabou de chegar, já sabe, se inscreve no canal, porque sempre tem conteúdo aqui interessante. Há muitos anos que eu produzo conteúdo aqui para o YouTube, nas redes sociais, para que você aprenda mais como que uma coisa que você nunca talvez tenha ouvido falar pode auxiliar e ajudar tanto a tua vida, seja na sua carreira, nas suas relações pessoais. E o meu papel é esse, é difundir a grafologia para o maior número de pessoas. Então, seja bem-vindo. Seja bem-vinda, prazer te ter aqui. Deixa um teu comentário, fala um pouquinho mais quem você é, de onde você veio, como você me achou, o que você queria saber mais sobre a personalidade das pessoas. Não só sobre personalidade, mas comportamento, sentimentos, enfim. Então vamos lá. Eu separei aqui esse assunto porque eu sei que vocês gostam de saber sobre a história, de entender um pouquinho mais a origem das coisas. Eu também sou assim. Toda vez que eu vou estudar um tema ou que eu vou procurar sobre algo, eu gosto de entender da onde aquilo começou. Até porque você sabe, né? A gente que tem esse nosso olhar assim um pouco mais investigador, né? De Sherlock Holmes, de descobrir as coisas nos detalhes, a gente sempre se preocupa em entender, peraí, mas da onde veio e o que é? Você já ouviu falar sobre grafologia? Acho que já. Se não ouviu, esse é um nome bem estranho, né? Mas a gente hoje vai aprofundar um pouquinho, falar sobre a origem desse nome, desvendar esse significado. E eu quero também que você entenda um pouco dessa história, da onde ela começou, da onde que veio. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a palavra grafologia. O grafo vem de grafia e logia de estudo. Então, é uma técnica, uma disciplina, na verdade, de estudar a personalidade, o caráter, a escrita da pessoa, que coloca ali como que aquele ser que está na sua frente funciona. Esse estudo da grafologia se iniciou no final do século XIX e na primeira metade do século XX, mas mesmo antes disso, lá no século XVI, nos filósofos já existiam ondas, nuances de que o homem já estava percebendo que na escrita tinha algo ali muito de particular. Existe um mistério que envolve, né, o estudo da grafia, porque realmente é onde a gente consegue decodificar a alma da pessoa, o que está dentro dela, e assim conseguir entender a intimidade de quem escreveu umas linhas ali, você já consegue saber. E ó, isso sempre despertou curiosidade de muitas pessoas, de pessoas assim, dos reis, dos nobres, e ganhou bastante espaço na Europa, né? No Brasil, ainda poucas pessoas conhecem, mas na Europa é um assunto muito conhecido há muito tempo. E sempre despertou, como eu falei, a curiosidade, o interesse nos últimos séculos e o desenvolvimento também. Só para você aqui fazer uma linha do tempo, Aristóteles ele dizia assim, ó, assim como os homens não têm o mesmo som de voz, também não têm a mesma escrita. E não é assim? Você não vê, por exemplo, que você tem uma pessoa que você gosta muito, e aí vamos supor que ela de repente vai embora, morre, sei lá, alguma coisa acontece, aí você fala assim, nossa, achei um bilhete dessa pessoa. E você vai ver é aquela letra daquela pessoa. Você até chega a se emocionar, né? De falar, puxa, tem aqui uma expressão daquela pessoa que eu conheci. Então, a gente não tem a mesma letra, porque ela é muito particular nossa. Confúcio também dizia assim, ó, a escrita pode mostrar infalivelmente se provém de uma pessoa de nobre espírito ou de uma pessoa vulgar. E Suetônio, um romano, na época de Marco Aurélio, ele relacionava, inclusive, alguns traços de caráter à escrita das pessoas. Então, esses movimentos de observação já aconteciam antes do século XIX e XX, quando a grafologia começou a ser consolidada. E aí, é nesse mundo repleto de traços, letras,
que aparece, né, que as palavras até lançavam no papel, que a grafologia começou a desabrochar. Num canto remoto da Europa, mais ou menos ali naquela região de Bolonha, uma pessoa, um observador, no século XVII, chamado Camilo Baldi, percebeu que cada pessoa tinha uma maneira única de expressar seus sentimentos através da escrita. E aí, sabe o que ele fez? Ele ficou muito intrigado. E ele começou a explorar essa arte misteriosa que mais tarde foi chamada de grafologia, e eu já vou te contar já já. O Camilo Baldi, ele era médico, e aí ele começou a perceber que o estado fisiológico dos pacientes refletia também no formato da escrita. Isso levou ele a, inclusive, a escrever, naquela época não era livro, eram tratados, né? Eram tratados, eram como se fossem alguns tipos de informes, né? Uns informativos de estudos que os médicos faziam. E ele escreveu um chamado Tratato come da una lettera missiva si conosciamo la natura e la qualità dello scrittore, que significa em português, como de uma letra em uma carta podemos conhecer a natureza e a qualidade do escritor. O Camilo Baldi, ele se dedicou anos a estudar as linhas, as curvas das letras, e aí ele não só interpretava o significado da palavra, mas a personalidade que estava oculta por trás desses gestos. E aí ele ficou com uma paixão muito grande em enxergar, entender os segredos da escrita. Isso levou ele a desenvolver as primeiras bases da grafologia que a gente usa hoje. Hoje é uma disciplina que ela une a ciência, a escrita e as neurociências, tá? Hoje em dia. Mas naquela época nem neurociência não existia. A gente tinha filósofos, enfim, era uma outra era, né? E aí, com o tempo, a grafologia, lá naquela época, começou a se espalhar, sabe aonde? Pelos salões da aristocracia europeia. A ideia de que a escrita podia revelar traços mais íntimos da personalidade de uma pessoa virou um fascínio para os reis, rainhas, os nobres que buscavam o autoconhecimento e, inclusive, ter uma vantagem estratégica nas suas negociações e relações, né? As pessoas antigamente tinham bastante foco nisso. Aí, no século XVIII, né? Estava 19, no século XVIII, a grafologia encontrou um novo defensor, depois do Camilo Baldi, né? Que, aliás, o Camilo Baldi era do século XVII, falei errado. No século XVIII veio o entusiasta chamado Jean-Hippolyte Michon. Michon, ele era um abade francês visionário e ele acreditava que a análise da escrita podia ir muito além dos traços de personalidade. Inclusive, podia se estender à previsão de talentos e habilidades. Michon, ele criou o primeiro nome e cunhou grafologia. Grafologia é um nome que o Michon criou. Então, se alguém nessa história criou esse nome, essa pessoa se chama Jean-Hippolyte Michon, em francês. E aí, à medida que a grafologia começou a ganhar reconhecimento, ela acabou se expandindo para várias fronteiras europeias. Ela, nos tempos recentes, ela foi incorporada, né, atualmente, a diversas áreas como psicologia, recursos humanos, investigações criminais. Mas a grafologia também enfrentou muitos desafios, porque até hoje, isso acontece também, as pessoas que não acreditam, elas questionam a validação científica, elas falam que é adivinhação, né? Mas eu estou aqui para te explicar hoje que não tem nada a ver com adivinhação. Nós estamos falando de movimentos grafo-neuroescriturais que saem da nossa mente, né? Embora pareça, para quem é leigo, a grafologia não é adivinhação, ela é uma disciplina de estudos profundos. Então, apesar das controvérsias, a grafologia continua a inspirar e intrigar as pessoas em várias partes, talvez você seja uma delas. As letras, os traços que compõem a escrita de uma pessoa são como umas pinceladas no quadro. Elas revelam não só apenas o que está na superfície, mas as coisas mais profundas da alma de alguém. Então, a grafologia é uma jornada muito fascinante. E através das linhas que vão se conectar com as palavras, tá? E as pessoas, né? Vai mostrar como elas funcionam. Ali tem um testemunho
que busca a eterna compreensão que reside no coração das pessoas. A gente quer entender as pessoas, a gente quer saber o que está por detrás, né, daquela pessoa que te diz não, daquele colaborador que dá algum certo tipo de problema. E por conta disso, muitas pessoas estão procurando a grafologia como uma técnica para analisar a personalidade. E hoje já é usada em entrevistas de emprego, no tratamento de distúrbios psicológicos, né? A grafologia, ela pode sim analisar a personalidade de uma pessoa através da escrita. E como que a gente faz isso? Isso é feito através, por exemplo, do tamanho da letra. As letras, elas podem ser grandes, pequenas, médias. Esses tamanhos vão falar desde introversão, timidez, né, cautela, honestidade. O tamanho da escrita também vai mostrar o quanto aquela escrita acaba se tornando equilibrada ou não. Às vezes, a escrita muito grande fica desequilibrada dentro de um texto. Então, tudo isso fala também sobre personalidade. Outro ponto também que a gente avalia é a pressão da letra. A pessoa, quando ela vai escrever e põe a caneta no papel, ela faz um certo tipo de pressão. E essa pressão, ela vai passar a falar sobre o estado da pessoa em relação à energia, à sua saúde. Outra coisa também que a gente vê é a inclinação da letra. Quando a gente está escrevendo, nossos movimentos, eles podem ser verticais, eles podem ser inclinados ou à esquerda, inclinados à esquerda. Isso vai falar sobre pessoas educadas, pessoas mais racionais, pessoas mais otimistas ou sociáveis. As direções das linhas, quando a gente está escrevendo, a nossa linha pode subir ou descer. Essa direção fala, por exemplo, sobre o ânimo, o estado interno da pessoa naquele momento, né? Como que ela está se sentindo naquela hora. As letras, elas têm movimentos únicos que cada pessoa faz. Por exemplo, a letra I, a letra T, a letra M. Algumas letras a gente faz uma análise, inclusive, né, do que está refletindo dentro daquela pessoa. Por exemplo, uma letra I com ponto muito alto pode falar de uma personalidade de uma pessoa mais sonhadora, muito mais idealista do que, por exemplo, uma pessoa objetiva e materialista, lógica, né? A falta de um pingo pode, não é um pingo em uma letra, mas várias e várias vezes, porque a gente está falando de uma repetibilidade dentro de um texto. Pode falar de uma pessoa negligente, desatenta, preguiçosa, né? Então, a grafologia, ela é a prática e experiência. Não se faz grafologia de um estudo de leitura. Ela precisa ser feita na prática, através de análise de textos e supervisão, e analisando diversas pessoas que fazem. Os profissionais que são especializados nessas análises são chamados de grafólogos ou grafologistas. Eu sou uma grafóloga especialista na escrita há mais de 20 anos. E eu tenho construído essa carreira junto com as minhas outras habilidades de programação neurolinguística, coaching, a constelação familiar. Então, isso vai enriquecendo o terapeuta e também a parte da perícia grafotécnica. Então, isso vai reconhecendo e vai também ajudando para que, ao oferecer um trabalho para um cliente ou para os meus alunos enquanto professora, eu possa fazer um uso da grafologia ainda mais potente, porque tudo isso faz com que você crie novas maneiras de ensinar e também ofereça à pessoa uma oportunidade de ela se conectar de uma maneira mais justa ao que ela tem analisado. E essa técnica ela pode ser utilizada para várias finalidades. Por exemplo, em hospitais, com a finalidade de identificar algumas doenças. Também na questão de identificação de utilização de uso de drogas, de álcool. Nas escolas, para identificar dificuldades de aprendizado, problemas de relacionamento. Também na validação, falsificação de documentos. E alguns mitos também estão frequentes nesse tema. Um dos mitos, um dos maiores mitos que acontecem é que a grafologia determina absolutamente os traços de uma pessoa. Por exemplo, dizer que uma letra, a letra I, sempre vai falar sobre um comportamento de falta de atenção, e é assim para todo mundo. Não é assim, tá?
A grafologia, o estudo da escrita, ele é muito específico e não é a mesma coisa para todos os contextos. Por isso que, para que a gente faça uma análise, é necessário a gente fazer um atendimento particular, individual para aquela pessoa. Não é como se fosse um caderno, ai, a letra T é assim, vamos buscar a minha letra T para ver se eu sou assim. Logo, se eu tenho essa letra, eu sou tenho essa personalidade. Não é assim, é um estudo grafo-neuroescritural e que vai variar muito. Algumas pessoas, elas acreditam que a grafologia é uma ciência precisa e ela é 100% para analisar a personalidade. E a verdade é que a grafologia é uma ciência não exata, porque estamos falando de um humano, de uma pessoa que não é matemática. Nós, como seres humanos, temos várias vertentes, né? E a interpretação de uma escrita vai variar de grafólogo para grafólogo. Tem pessoas que estudaram só o básico, então elas vão oferecer um atendimento muito mais superficial. E existem pessoas e especialistas, grafólogos, com mais compreensão de outras disciplinas, né, e colocam juntos e que, com certeza, essa análise vai ser ainda mais profunda. É como a gente ir no médico, que é o especialista geral, e um mais especialista em um próprio assunto que se estudou anos sobre aquilo. Então, é assim que você vai ver realmente a grande variedade de, às vezes, uma pessoa falar uma coisa para você, e mais superficial, e a outra aprofundar um pouquinho mais. E aí, gostou? Me conta se você fez sentido essa informação, se era o que você estava procurando. Se você tem alguma dúvida sobre o que é a grafologia, e eu também te faço esse convite. Que tal você virar uma grafóloga, um grafólogo, vir estudar comigo, eu tenho um instituto onde eu ensino muitas pessoas a se tornarem grafólogos, para você também poder fazer a vida das pessoas mais compreensiva, a sua própria vida através do autoconhecimento e das relações humanas. Vejo você logo mais no nosso próximo vídeo. Até já!